Graça e paz, no nome do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que o Senhor tem deixado várias orientações na sua palavra, né, na Bíblia, que é a oração, a importância da oração, o que é a palavra do Senhor nos direciona, nos exorta sobre a oração, o que podemos pedir em oração, né? A importância da oração, o que é a oração, né? Então vamos buscar na palavra do Senhor um, um versículo, né, um texto que fala da oração, que está na carta de Paulo aos Colossenses, né? Então é Colossenses, capítulo 4, no verso 2, que diz o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta, né, para os fiéis na igreja em Colossos, né, na cidade de Colossos. Então, a igreja está passando por um momento, assim, de confusão, conturbação, né? Então, o apóstolo Paulo dá essa orientação sobre a oração. Ele diz claramente: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Velando nela. O que é uma coisa velada? É uma coisa empenhada, é algo que você está ali sempre, constante, velando, você está cuidando, você está se dedicando, né, para algo. Então, velando em quê? Velando na oração, com ações de graça, com gratidão, com fé, com disciplina, com ordem, né? Assim o Senhor nos orienta. E nós vemos durante toda a Bíblia, né? Cada livro sempre tem ali um autor buscando em oração, sempre tem um motivo, um acontecimento, uma situação que nas situações da Bíblia sempre tem alguém buscando em oração, buscando o Senhor ajuda, suplicando em oração, né? Nós vemos aqui na Bíblia, nós temos aqui Jacó, né? Jacó, ele viveu momentos difíceis na vida dele e aí nós temos ali um dado ponto que Jacó, ele faz um propósito com o Senhor. Então ele se dispõe, né? Ele entra em oração com o Senhor e ele faz um propósito ali. Ele fala: se o Senhor for comigo, eu vou fazer isso, eu vou viver assim, eu vou fazer aquilo. Então ele firma ali um propósito com o Senhor através de oração, né? Nós vemos também o profeta Daniel, né? Que enquanto ele estava ali no reinado ali da Babilônia, né? Israel estava cativo, né? E Daniel, ele tinha ali a sua rotina de oração, né? Ele costumava orar 3 vezes ao dia, né? E então, até por conta dessa rotina, dessa disciplina dele de oração, ele foi colocado, né, na cova com os leões. Então, nós vemos ali que e temos também a resposta de Daniel, né? Que o anjo vem trazer a sua resposta e vemos ali também demonstrando a parte do mundo espiritual, que o anjo chega para o profeta Daniel e fala: olha, eu ouvi a sua oração, e só que eu fui impedido de chegar até você para trazer a sua resposta, né? E eu fui impedido por hostes malignas, né? Príncipes da Pérsia, né? Citado, então, ali o principados, né? Principados, que são as hostes que estão no mundo espiritual, nas regiões celestiais, então, que estavam impedindo que Daniel tivesse a resposta da sua oração. Então, nós vemos essa situação em Daniel, que ele era ali disciplinado em oração, ele estava sempre com jejuns, com propósito com o Senhor, buscando entendimento, buscando a revelação de Deus na sua vida, buscando a sabedoria do Senhor, e o Senhor assim o respondia, né? As orações de Daniel eram ouvidas, né? Quando o anjo chega até ele e fala assim, desde o primeiro momento, desde a sua primeira oração, o Senhor ouviu e respondeu, porém eu fui impedido.
Então eu pedi ajuda, né? O anjo falando, eu pedi ajuda e por isso agora eu consegui chegar aqui até você para trazer a sua resposta. Então, temos vários exemplos de oração na Bíblia, né? De resposta de Deus através de oração, né? Temos ali também Davi, né? O rei Davi. Temos os salmos, né? Que Davi se colocava sempre em oração, estava ali com o seu coração sempre voltado para Deus. Davi teve os seus momentos de dificuldades, né? A perseguição de Saul, depois teve também ali o pecado de Davi, que ele cometeu, e daí que ele se sentiu afastado do Senhor, e foi através de oração que ele buscou o retorno. Teve ali também a perseguição de Davi pelo seu filho, né? Seu filho Absalão, que o perseguiu. Então, assim, o rei Davi, a história toda dele era história marcada por oração, né? Nós vemos Davi ali no começo, quando Davi ele era apenas um pastor de ovelhas, né? Um adolescente, um jovem pastor de ovelhas. Ele já meditava, ele já orava, ele já buscava ter essa comunhão com o Senhor através da oração. E depois nós vimos durante toda a trajetória de Davi relatada na Bíblia, né? Ali a comunhão de Davi com oração. Davi errou, Davi pecou, assim como nós também erramos, nós também pecamos, mas a oportunidade, a oração é a oportunidade que Deus nos dá de nos voltarmos para Ele. Nós vemos também ali o profeta Elias, né? Enquanto ele estava ali na luta, né? Ali com Jezabel, no rei Acabe, com os profetas de Baal. Então Elias ele enfrentou, né? Foi uma batalha ali física e espiritual, né? Nós podemos ver. E o profeta Elias ele se achegava ao Senhor, a Deus, em oração, né? Ele estava sempre em oração e Deus o conduziu, né? Para aquele momento que ele precisava. Então nós temos também o apóstolo Paulo, né? Que ele sempre nas suas cartas nos direciona para estarmos orando, né? Buscando o Senhor em oração. Temos também o exemplo do Senhor Jesus Cristo, né? Que nos ensinou a oração do Pai Nosso, né? Então, e relatos, né, de que o Senhor Jesus, ele sempre se afastava da multidão, ele sempre ia no reservado fazer as suas orações, né, a maioria pela madrugada, de manhã, ele se reservava aquele momento de estar buscando fortalecimento no Senhor através da oração. Então, nós vimos aqui, esses foram poucos relatos, né, que eu trouxe aqui para evidenciar a importância da oração. Então, quando nós vemos aqui essa exortação do apóstolo Paulo na carta de Colossenses, né, ele exortando, né, pedindo, perseverar em oração. Perseverar é uma coisa constante, é algo que a gente está ali sempre perseverando, por mais difícil que seja, mas vamos estar ali orando, buscando, perseverando. Porque a oração, ela é a nossa conversa com Deus. A oração é quando o nosso coração, ele é inclinado a Deus. É quando nós podemos falar para Deus das nossas angústias, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, de algo que está tirando a nossa paz, o nosso sossego. A oração é uma conversa com Deus sem julgamentos. É onde nós podemos abrir o nosso coração, falar para o Senhor algo, um hábito errado que temos, que nos incomoda, ou uma situação que aconteceu que nos magoou, nos constrangeu, ou uma falta de perdão, um perdão que precisamos liberar, mas não sabemos como, não conseguimos. Então, a oração, ela é a nossa conversa com Deus, sem julgamentos, com o coração aberto. Sabemos que o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa alma, conhece o nosso coração, Ele conhece tudo em nós. Mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor em oração, nós afirmamos para o Senhor, nós testemunhamos que nós temos a nossa fé no Senhor Jesus, que nós confiamos que Ele está nos olhando,
que o Espírito Santo, o Consolador, enviado pelo Pai para nos consolar, nos ajudar, nós acreditamos, através da nossa oração, que o Espírito Santo ele está ali nos envolvendo e que ele vai nos conduzir para a melhor oportunidade, para o propósito do Senhor, para a melhor resolução do nosso problema, da nossa demanda, da nossa aflição, né? Então, nós temos aqui na oração, nós temos como se fosse um choro, né? Um choro, um pedido de ajuda, um pedido de socorro, né? É onde nós derramamos a nossa alma perante o Senhor, o nosso coração, e nós falamos: Senhor, eu reconheço que eu sou falho, que eu tenho erros, eu preciso da tua ajuda, me ajuda, Espírito Santo de Deus, clareia essa situação, me dá discernimento sobre isso, me ensina, eu quero aprender com o Senhor. Até hoje eu vivi com a força do meu ser, da minha natureza humana, a força do meu braço, a força do meu intelecto, do meu conhecimento, mas eu não consigo mais, eu não quero mais, isso tem me trazido sofrimento, isso tem me trazido tortura, eu tenho me sentido desolado, não sei o que fazer. Então, a oração é esse momento que nós chegamos até o Senhor e nos colocamos diante dele e falamos: Senhor, aqui está a minha alma, está o meu coração, está o meu ser, está toda a minha vida, me direciona, me ajuda, eu não sei o que fazer. Então, e muitas vezes nós não temos palavras para falar com o Senhor, né? Às vezes a nossa demanda, a nossa aflição, muitas vezes nós não sabemos nem o motivo. Às vezes acordamos e sentimos uma angústia ou vivemos numa pressão nessa vida social que temos hoje em dia, né? Muita informação, nós nos sentimos perdidos e às vezes não sabemos nem colocar isso em palavras diante do Senhor. Mas a oração também, ela pode ser uma oração silenciosa de palavras. Ela pode ser uma oração com o coração, com a alma. É onde nós pedimos para o Senhor: Senhor, eu não sei orar, eu não sei usar palavras corretas, certas, eu não sei como expressar o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu desejo, eu não sei, eu estou sentindo uma aflição na minha alma e eu não estou sabendo colocar isso em palavras, em oração, mas eu quero que o Senhor me ajude. Então, às vezes ali aquele momento de reflexão, um momento de silêncio, de só pedir para o Espírito Santo visitar o nosso coração, visitar a nossa alma, daí o Espírito Santo ele vai jogar luz sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Ele vai ver o que está de errado, o que precisa melhorar, o que está nos incomodando, o que está nos atrapalhando. E aí nós vamos criar um laço de afinidade com o Senhor, um laço de afinidade com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo ele vai falar no nosso espírito, ele vai falar na nossa alma, no nosso coração, no nosso intelecto, ele vai falar, ele vai nos trazer a direção. Então, quando não temos palavras para expressar para o Senhor o que estamos sentindo, vale apenas nos colocar diante do Senhor em oração, com o coração e com a alma, seja dobrar os joelhos, seja encostar a nossa cabeça no travesseiro, seja falar: Senhor, eu estou aqui, me ajuda, eu preciso da tua direção. Mas lembrando que aqui, como o apóstolo Paulo, ele exorta, ele fala assim: perseverai em oração. Então, não é uma coisa que devemos fazer hoje, em um momento, e não fazermos mais. A palavra perseverar, ela implica isso, é uma coisa constante, é no dia a dia. Eu consigo orar 10 minutos, amém? Reserve 10 minutos para orar no seu reservado, é o seu particular com o Senhor. Eu consigo orar 2 minutos no trânsito enquanto eu estou dirigindo, eu consigo orar enquanto eu vou no banheiro, eu estou no trabalho, eu reservo alguns minutos para ir no banheiro. Então faça uma pequena oração. O importante é você estar sempre ali conectado com o Senhor, mas sempre buscar reservar um momento maior para estar disposto ali
em oração diante do Senhor, no reservado, porque é ali que o Espírito Santo vai trabalhar. O Espírito Santo vai trabalhar na nossa alma, ele vai agir, ele vai entender quais são os nossos dilemas, quais são as situações difíceis que estamos passando, o que precisamos mudar, qual direção precisamos tomar. É ali, nesse momento, no reservado, que o Senhor ele vai passar como que um raio-x na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, e ele vai identificar os pontos que estamos falhando, que estamos errando, ou que tem algo em nós que precisa mudar, ou que tem algo em nós que precisa ser liberto, que precisa ser curado, que precisa ser salvo, né? Então é nesse momento da oração, é quando nós nos colocamos diante do Senhor e falamos: eis-me aqui, Senhor. Eu preciso da tua ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei nem mesmo orar, mas eu peço ao Senhor, visita meu coração, visita minha alma, visita minha mente, conhece, vê em mim, meu Pai, se eu tenho algum caminho mau, alguma atitude ruim e me ajuda. Então, meus irmãos, é isso que eu quero trazer, essa palavra para vocês hoje, a importância da oração, porque a nossa oração, ela é como uma conversa com o Senhor, uma conversa com o Senhor Jesus, uma conversa com o Espírito Santo, sem reservas, com o coração e mente aberta, cientes, conscientes de que não adianta escondermos nada do Senhor, porque o Senhor sabe tudo em nós. Ele sabe o que pensamos, o que sentimos, mas é importante dizermos para Ele como nós nos sentimos, a necessidade que temos, muitas vezes equivocadas, né? Muitas vezes temos sonhos, desejos, projetos, propósitos equivocados que não são aquilo que o Senhor quer para nós, mas aí é na oração que o Espírito Santo vai trabalhar, vai mostrar o propósito do Senhor na nossa vida. E a oração para o Senhor, ela é uma conversa aberta para um Senhor, um Deus que tem de misericórdia e compaixão, e Ele não vai nos julgar pelo nosso erro, porque Ele sabe que somos pecadores, Ele sabe que somos falhos, e foi por isso que o Senhor Jesus se deu na cruz. Ele foi o sacrifício perfeito na cruz, derramou seu sangue para nos libertar, nos purificar. Ele foi o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem defeito, porque Ele sabe que nós precisamos de ajuda, nós somos falhos e pecadores, e não é porque somos pessoas boas, não é porque pagamos nossas contas em dias, não é porque trabalhamos, porque cuidamos dos nossos filhos, damos ajuda, não, é porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque nós somos falhos, nós somos pessoas imperfeitas. E a graça e o amor do Senhor Jesus, que foi manifestado na cruz, o sacrifício de Jesus feito na cruz, é uma graça, é um amor imerecido, nós não merecemos. Então, quando nós chegamos diante do Senhor e falamos: Senhor, eu tenho erros, eu tenho pecados, eu tenho falhas, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, eu peço ajuda, eu quero a sua ajuda. Então, o Senhor vai nos ajudar, porque Ele nos conhece. Então, e Ele não vai nos julgar, Ele não vai apontar o dedo e falar: mas você faz isso, mas você fez aquilo, mas você faz aquilo, você continua no erro, você continua fazendo essas coisas. Não, o Espírito Santo, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos moldar, nos direcionar e nos orientar. Mas para isso, nós precisamos nos achegar diante do Senhor e falar para Ele: Senhor, eu estou aqui, trabalha em mim, manifesta o teu poder na minha vida, Senhor. Trata com a minha alma, trata com o meu coração, tira tudo aquilo que não te agrada, me ensina. E tudo isso, irmãos, é uma caminhada, né? Quando o apóstolo Paulo fala perseverar em oração, é um crescimento, é uma caminhada, é uma escada que nós vamos subir, é um degrau dia após dia, com constância, com empenho, com vontade, com desejo, ou até às vezes um dia que nós estamos ali abatidos e cansados e desanimados, mas vamos voltar o coração para o Senhor e falar: Senhor,
me ajuda que eu não estou tendo forças, eu não estou tendo disposição hoje, nem para te buscar, nem para orar. Me ajuda, Espírito Santo. Venha sobre mim com fonte de águas vivas, de libertação, de cura, de salvação. Me fortaleça. Então, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele vem trabalhar na nossa vida. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Em nome de Jesus, eu desejo que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, acolha, te envolva, mostre a você o caminho certo a seguir, o propósito que o Senhor tem para a sua vida, o melhor, que é sempre o melhor. Porque sabemos que o Senhor Jesus, Ele já venceu na cruz as nossas batalhas, as nossas demandas, mas nós precisamos tomar posse. E tomamos posse através da graça, do amor de Jesus Cristo, através da nossa oração. Nós nos colocamos diante do Senhor aptos para receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. E a oração é o início, a oração é o pedido de socorro, é o pedido de ajuda, é o grito de alerta que nós fazemos ao Senhor. Então, assim eu peço a você que serve para mim também, né? Que nós possamos buscar sempre em oração ao Senhor, saber a vontade do Senhor. Dá a liberdade do Espírito Santo trabalhar em nossa vida, dia após dia. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te livre e te proteja. Em nome de Jesus, tenha um bom